Muito bom dia. Entreguei hoje na Comissão Eleitoral a moção sobre as grandes opções do Governo que, nos termos do regulamento, deveria ser apresentada até ao dia 14. Gostaria, em primeiro lugar, de chamar a vossa atenção para o extenso calendário que temos pela frente. Até dia 14 está a decorrer o prazo para a entrega das moções sobre grandes opções do Governo. Em 28 de setembro teremos as eleições primárias. Na sequência das eleições primárias haverá certamente um Congresso Nacional e eleições diretas para Secretário-Geral, que terão lugar, porventura, em novembro. E depois temos ainda um extenso período até às eleições legislativas, que estão previstas realizarem só em outubro de 2015. Significa isto que o processo de elaboração programático deve ser estendido ao longo deste período. Pela parte que me diz respeito, hoje apresento esta moção com as grandes opções do Governo. Se, quando for marcado o Congresso Nacional, apresentarei o documento sobre a agenda da década, que proponho que seja discutido no Congresso Nacional do Partido Socialista e, naturalmente, antes das eleições legislativas, será apresentado um programa do Governo. A agenda da década e o programa do Governo, naturalmente, desenvolverão e concretizarão e aprofundarão esta moção, agora apresentado neste processo de eleições primárias. Esta moção procura, em primeiro lugar, fixar um posicionamento político claro do Partido Socialista. O Partido Socialista deve-se apresentar como alternativa e não como mero partido de alternância ao Governo. Significa isto que, ao contrário do que tem acontecido muitas vezes nos últimos anos, o PS não se deve procurar distinguir do Governo só pelo ritmo ou pela dose das medidas propostas, deve distinguir-se do Governo com a apresentação de um programa diferente e para fazer uma diferença no Governo. Significa isto, em segundo lugar, que o PS deve, por isso, ter a ambição de transformar a maioria do Governo, aquela grande maioria que já se formou contra o atual Governo. É por isso que o PS não se pode conformar com resultados pequenos e tem que ter a ambição de ter um resultado eleitoral que permita, efetivamente, fazer a diferença. O PS deve recusar o conceito de arco da governação. Em democracia, quem escolhe quem governa são os portugueses e, por isso, não há representação parlamentar de partidos proscritos. Todos os partidos que estão na Assembleia da República são partidos com quem o PS deve dialogar sem fazer distinções. Não há, por isso, razão para que o PS exclua do acesso ao Governo os partidos que estão à esquerda do PS. Isto dito, o PS tem que ser realista e saber que, não obstante não ter uma posição de exclusão de quem quer que seja, não há sinais também, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, quer de outras formações que estão a surgir à esquerda, de que possa haver uma solução governativa com o seu contributo. Gostaríamos, por isso, de deixar claro que recusamos qualquer manipulação da lei eleitoral, designadamente pela redução do número de deputados, cujo efeito essencial é excluir administrativamente da representação parlamentar os partidos à esquerda do PS. O PS deve ter uma postura construtiva no diálogo à esquerda e não uma postura hostil no diálogo à esquerda. As divergências políticas resolvem-se no debate político, resolvem-se no confronto político e não com soluções administrativas e por via da lei eleitoral. Mas para garantir que não há incerteza, a solução do Governo desejável para o país é que exista uma maioria absoluta do Partido Socialista. É aquela solução que oferece estabilidade,
confiança e não cenários de incerteza. Maioria absoluta não significa que o PS deva considerar autossuficiente. A democracia é o regime do compromisso e o PS não deve ter medo dos compromissos. Só tem medo dos compromissos quem não se sente seguro na sua própria identidade. O PS tem boas razões para se orgulhar da sua história, dos seus fundamentos, dos seus princípios e, por isso, não tem um problema de identidade. E, não tendo um problema de identidade, não deve ter um problema de fazer compromissos. É por isso errado o PS fugir sistematicamente a comprometer-se com os compromissos. E, pelo contrário, o PS deve ter a capacidade de gerar compromissos que favoreçam a estabilidade e a confiança na sociedade portuguesa. São importantes compromissos para consolidar e garantir uma sociedade decente. São importantes compromissos para democratizar o Estado. Garantir uma sociedade decente é garantir uma sociedade em que os cidadãos têm direitos, em que temos um Estado social que é sustentável, em que é garantida a igualdade de género, em que temos um capitalismo regulado e em que temos um Estado promotor de investimentos de longo prazo que contribuam para a redução dos custos de contexto, para permitir desenvolver a investigação e o conhecimento, que permitam realizar infraestruturas essenciais à inserção de Portugal nas redes globais. É possível e necessário que haja um compromisso para uma sociedade decente. É necessário também compromissos para ajudar a democratizar o nosso Estado. Rever a lei eleitoral, de forma a termos eleitos mais próximos dos cidadãos, termos uma nova lei das autarquias locais, que melhorem a sua governabilidade, darmos um passo importante para desbloquear o impasse criado na regionalização por via da descentralização de competências e democratização das atuais CCDRs, através da sua eleição pelos autarcas da região e de forma a podermos ter uma instância mais eficiente na promoção do desenvolvimento regional mais equilibrado do conjunto do país. E devemos ter compromissos que permitam ter um nível elevado de confiança no sistema de justiça, condição essencial para termos um Estado mais democratizado. O posicionamento deve ser, por isso, claro. O PS deve se afirmar como alternativa, o PS não deve excluir ninguém do diálogo, o PS deve ambicionar construir uma maioria absoluta, mas uma maioria absoluta aberta ao diálogo político e promotora da concertação social. A alternativa do PS não se deve fazer com medidas avulsas. Não é produzindo 80 medidas que se afirma uma alternativa. Uma alternativa afirma-se tendo uma estratégia, tendo uma visão, tendo uma ambição para o futuro do país e tendo um programa de ação que seja devidamente integrado e articulado. É por isso que a alternativa que apresentamos assenta em 3 pilares. Um primeiro, uma agenda para a década, uma visão estratégica do país, tendo em vista focar os recursos e os esforços nacionais na resolução dos problemas estruturais que asfixiam a nossa capacidade de desenvolvimento. Em segundo lugar, um programa de recuperação económica que permita travar o retrocesso social e inverter o ciclo económico que temos vivido. E um terceiro pilar, afirmar uma nova atitude de Portugal no conjunto da União Europeia. Hoje não falarei muito sobre a agenda da década, que já tive oportunidade de falar convosco detalhadamente no final de julho, a quando da apresentação da convenção que realizámos em Aveiro sobre o tema da agenda da década. Foi um dia de trabalho muito intenso, com mais de 1000 participantes, nos diversos painéis que se organizaram em torno dos 4 domínios fundamentais da agenda para a década. A valorização dos nossos recursos, as pessoas, o território, as comunidades portuguesas, a língua, a modernização do nosso tecido empresarial e da administração pública, o investimento no futuro, cultura, ciência e educação e o reforço da coesão social, maior igualdade de oportunidades, redução das desigualdades, valorização do trabalho. Esta agenda para a década, com os contributos que recolhemos na Convenção,
com os contributos que temos vindo a recolher no site participativo, que consta do nosso site de campanha eleitoral, será o documento estruturante a apresentar ao próximo Congresso Nacional do Partido Socialista. Hoje, gostávamos de falar, mais em particular, sobre os dois outros pilares, o Programa de Recuperação Económica e uma nova atitude perante a União Europeia. Relativamente ao Programa de Recuperação Económica, é muito importante, porque não basta dizer que queremos crescimento e emprego. É necessário articular um programa que permita gerar crescimento e criar emprego. É por isso que apresentamos este programa, que tem 5 eixos fundamentais que procuram dar um equilíbrio social, económico e político à execução deste programa. O primeiro desses eixos trata-se de mobilizar a iniciativa privada e o potencial de investimento empresarial. É importante que este programa seja temporalmente concentrado, de forma a produzir efeitos de curto prazo, e seja setorialmente integrado, de forma a podermos investir naquilo que são os setores que são mais importantes, quer para a imediata criação de emprego, quer que mais adequadamente se articulam com uma estratégia de modernização do nosso tecido empresarial. Há, por isso, 4 fatores fundamentais que devem permitir selecionar quais são os setores que devemos eleger como prioritários. Esses fatores são, em primeiro lugar, garantir um maior equilíbrio externo. Significa setores exportadores ou setores que substituam importações que o país esteja dependente. Em segundo lugar, setores que tenham elevada capacidade de criação de emprego. Em terceiro lugar, que sejam ambientalmente sustentáveis. E, por fim, que sejam coerentes com uma estratégia de modernização assente no novo padrão de especialização internacional da nossa economia e da competitividade por via da diferenciação e do aumento do valor acrescentado dos produtos produzidos. São exemplos destes setores a agricultura e a floresta, a atividade industrial, os serviços a empresas, o turismo, a regeneração e a reabilitação urbana, atividades de proximidade ou de elevado potencial inovador. Em segundo lugar, a mobilização da iniciativa privada e do potencial de investimento empresarial assenta em 4 instrumentos fundamentais. Por um lado, o financiamento em condições internacionalmente competitivas, que é hoje um dos mais graves problemas das nossas empresas, o que implica, por um lado, acelerar a entrada em aplicação da nova geração de fundos comunitários, implica a mobilização de linhas de financiamento disponíveis do Banco Europeu de Investimentos e implica a criação de novos mecanismos de mobilização da poupança nacional e internacional, de que devia ser, aliás, exemplo, a possibilidade de concentrar o mecanismo dos Visa Gold em investimento produtivo e o fim da desigualdade que atualmente existe do tratamento dado a investimentos de estrangeiros em Portugal relativamente ao investimento de portugueses residentes no estrangeiro a viver em Portugal. Há, por isso, novos mecanismos de poupança que podem e devem ser mobilizados para permitir um maior investimento nas empresas. Em segundo lugar, devemos ter um quadro fiscal de excepcionalidade para o período de execução deste programa e condicionado à criação de emprego. Em terceiro lugar, devemos ter a política de qualificação de ativos e de apoio à contratação que permita a modernização e o apoio à criação deste investimento. E, finalmente, articular os investimentos públicos de forma a reduzir os custos de contexto, a garantir uma maior inserção nas redes internacionais e a diminuir os custos energéticos. Julgamos que, com base nestes 4 instrumentos, podemos dar um bom contributo para acelerar o investimento empresarial. O segundo eixo deste programa de recuperação é dinamizar a contratação coletiva
e desbloquear a concertação social. É necessário, de uma vez por todas, estabilizarmos a legislação laboral e não estarmos em ciclo de precariedade permanente, seja do lado de quem trabalha, seja do lado dos empregadores, e isso passa por uma avaliação da legislação que foi produzida fora da concertação social e proceder à sua estabilização duradoura. Em segundo lugar, a necessidade de reativar a negociação coletiva e de valorizar a negociação feita por setores. Terceiro eixo, particularmente importante, é podermos articular as políticas ativas de emprego com a estratégia de apoio ao investimento e à modernização do tecido empresarial. Nós propomos uma política de emprego que tenha uma dupla natureza. Por um lado, focada nos jovens, o segmento da população mais qualificado e cujo fomento da empregabilidade e apoio à contratação podem ser um contributo da maior importância para ajudar a modernizar o nosso tecido empresarial, para ajudar a incorporar nos setores exportadores, mais carentes de conhecimento e de inovação, novas capacidades, novos recursos que ajudem a melhorar a sua competitividade. E se há forma inteligente de apoiar a indústria exportadora, é apoiar a contratação de jovens qualificados para melhorar a competitividade destas empresas. Um segundo eixo é focado na geração, enfim, na minha geração, a geração que arrisca hoje um desemprego de longa duração e que não pode ser deixada ao abandono e, pelo contrário, é necessário ser mobilizada de novo para a atividade profissional. E, nesse sentido, a segunda linha das políticas ativas de emprego deve-se centrar num conjunto de atividades fortemente geradoras de emprego e que sejam social e economicamente úteis. Um dos exemplos é a reabilitação urbana, que hoje pode mobilizar importantes fundos comunitários a propósito de eficiência energética, que permite reanimar um setor colapsado, como é o setor da construção, de uma forma economicamente útil, porque dinamiza os centros das cidades, economicamente útil, porque permite melhorar a eficiência energética e diminuir a fatura energética que o país paga, e económico e socialmente importante, porque é um setor fortemente gerador de emprego. Outro exemplo é o setor do turismo e da restauração, e aqui se deve associar a redução do IVA à restauração como um contributo para gerar mais emprego no conjunto deste setor. Há um conjunto de atividades sociais da maior importância, desde os cuidados aos idosos ao apoio à infância, em que é possível e necessário mobilizar, seja a IPSS, seja as autarquias locais, para criar novos postos de trabalho que são socialmente úteis e com forte capacidade de mobilização de toda esta geração. Temos que ter em conta que o processo de modernização empresarial forçosamente vai criar uma pressão acrescida sobre o emprego desta geração menos qualificada. Isto significa que é necessário que este programa tenha uma dimensão importante na formação ao longo da vida, de forma a garantir a adaptação às novas exigências e melhores condições para encontrar novos postos de trabalho. Assim como é importante introduzir, entre as várias medidas possíveis de introduzir, para ir adaptando o tempo do trabalho ao longo da vida, criar um programa de reformas a tempo parcial, permitindo não a reforma antecipada, mas a reforma a tempo parcial, somada ao trabalho a tempo parcial, com a condição da contratação de jovens a tempo inteiro. Terceiro lugar, neste âmbito deste programa de recuperação económica, é fundamental travar a austeridade para restabelecer a confiança. Os indicadores dos inquéritos do Instituto Nacional de Estatística indicam que hoje o maior travão ao investimento empresarial, pior ainda que a dificuldade de acesso ao financiamento, é a baixa de expectativas que existe na sociedade portuguesa quanto ao futuro da nossa economia.
Isso implica haver uma alteração rápida das expectativas sobre a economia. E é por isso que há 3 tipos de intervenções que são da maior importância neste programa de recuperação económica. Em primeiro lugar, a revalorização do salário mínimo nacional. Está congelado desde o início da crise a progressão acordada que permitiria que o salário mínimo nacional atingisse no final deste ano 522 euros mensais. É preciso pôr fim a este congelamento, recuperar os salários perdidos, proceder à sua atualização. Chama a atenção que se o salário fosse atualizado para estes níveis, isto implicaria um aumento de 0,25% no conjunto da massa salarial. 0,25% no conjunto da massa salarial. E que se nós queremos valorizar o trabalho, não podemos continuar a aceitar como normal que entre a população empregada exista uma taxa de pobreza de 10%. Ou seja, não é aceitável que quem trabalha esteja abaixo dos limiares de pobreza. Em segundo lugar, é necessário agir contra a precarização. A precarização seja por via do abuso dos recibos verdes, quer por via da contratação precária. Eu recordo que a legislação de trabalho sofreu muitas alterações nos últimos anos para procurar eliminar muito dos bloqueios que eram habitualmente apontados como limitadores das capacidades de contratação. Ora, não se pode ter assegurado o sol na eira e agora manter a chuva no naval. É necessário que se ponha um travão à precarização. E travar a precarização é um fator essencial à confiança. E no momento em que todos estamos preocupados com o déficit demográfico e com a necessidade de estimular a natalidade, o agravamento da precarização, em particular nos setores mais jovens, é, obviamente, um fator que diminui a confiança, diminui a estabilidade e compromete a inversão do nosso ciclo demográfico. Em terceiro lugar, é necessário repor as pensões cortadas e consagrar definitivamente o princípio que o Tribunal Constitucional, aliás, tem reafirmado em todas as suas decisões, da estabilização das prestações sociais já atribuídas, como forma de confiança, não só dos atuais pensionistas, como também, e decisivo, confiança dos atuais contribuintes no futuro das suas próprias pensões. Sabemos bem que é necessário prosseguir a trajetória de reforma do sistema de segurança social para garantir a sua sustentabilidade. É por isso necessário prosseguir a convergência de regimes. É necessário, por isso, simplificar as prestações sociais. É necessário, por isso, proceder à reposição pelo Estado, ao longo dos próximos anos, da fragilização que constituiu para a sustentabilidade do sistema a perda de 8 mil milhões de euros de contribuições ao longo deste período de crise. Mas há uma coisa que temos de deixar claro, é que a sustentabilidade do sistema não pode ser pago exclusivamente pelos atuais pensionistas e, por isso, é necessário repor a confiança. A reposição da confiança dos trabalhadores precários, de quem ofere o salário mínimo e de quem vive das suas pensões, é fundamental para travar a austeridade e para criar novas condições de expectativas na economia portuguesa. Agora sim, por fim, relativamente ao Programa de Recuperação Económica, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza Infantil e Juvenil. A pobreza infantil e juvenil aumentou significativamente nos últimos anos. Passou de 22% para 30%. E é o segmento etário onde o agravamento da pobreza mais compromete o futuro. Compromete o futuro porque reproduz um ciclo de pobreza, compromete o futuro porque cria condições para um aumento maior das desigualdades na sociedade portuguesa nas próximas gerações. Sabemos, aliás, pela experiência do complemento solidário para idosos, que o combate à pobreza exige seletividade, por razões financeiras, mas existe também a definição de públicos-alvo para poder ser mais eficiente. E no momento em que temos de ser seletivos, a estratégia deve apontar
para dar prioridade ao combate à pobreza infantil e juvenil, e por isso é este o último eixo deste programa de recuperação económica. O terceiro pilar da alternativa tem a ver com uma nova atitude de Portugal na Europa. Portugal não pode manter uma posição e uma atitude submissa. Portugal tem que se assumir como país independente que é, defendendo os seus interesses nacionais no contexto europeu, como fazem, aliás, os nossos 27 parceiros. Esta nova atitude implica, desde logo, reafirmar a opção europeia. Não acreditamos que fora da Europa e fora do euro tivéssemos melhores condições do que na Europa e no euro. Mas isto não significa estar na Europa e no euro de uma forma passiva. Há trabalho a fazer na Europa e no euro. Há trabalho a fazer, tendo em vista retomar uma trajetória de convergência. Não podemos ignorar que a moeda única tem acelerado as assimetrias entre as economias, fazendo os países, designadamente do Sul e em particular Portugal, perder por via da imigração recursos qualificados, sem que isso tenha tido contrapartida do aumento de investimento em Portugal dos excedentes existentes no Norte. Ora, nós, se queremos equilibrar a Europa, não podemos ter excesso de desempregados no Sul e excesso de capacidade de investimento no Norte. É necessário termos maior equilíbrio no conjunto da União Europeia. Em segundo lugar, é necessário eliminar os fatores de distorção, em particular o facto das empresas portuguesas terem de continuar a suportar uma taxa de juro claramente diferente da taxa de juro de uma empresa, por exemplo, alemã, independentemente da qualidade e da segurança da própria empresa, mas simplesmente porque lhe está associado um risco que a transcende, que é um risco nacional. Ora, é necessário garantir que a política monetária do Banco Central Europeu se comunica à economia real em Portugal e que, portanto, as taxas de intermediação não continuam a sacrificar de forma injustificada uma empresa portuguesa que ofereça por si só um risco equivalente a qualquer outra empresa de qualquer outro país da União Europeia. Em terceiro lugar, é necessário voltar a recolocar as pessoas no centro do projeto europeu. É evidente que ninguém deseja que a imigração prossiga, mas há algo que é absolutamente inaceitável. É que, havendo liberdade de circulação, não exista portabilidade dos direitos e reconhecimento das qualificações dos diferentes Estados-membros. É por isso necessário resolver problemas desta natureza, o que significa que estar na Europa, estar no euro, não é estar de uma forma passiva, mas é bater-nos pela resolução dos problemas concretos das pessoas, das empresas e do país. Portugal necessita de recuperar e de alargar o seu espaço orçamental. Se queremos honrar os nossos compromissos internacionais, se queremos honrar as nossas responsabilidades nacionais e se não queremos desistir da ambição que temos de ter de desenvolvimento, Portugal precisa de alargar a sua capacidade, a sua dimensão orçamental. Isso passa também por afirmar uma nova leitura do Tratado Orçamental. E essa nova leitura já foi reconhecida, quer pelo Presidente Juncker, quer pelo próprio Conselho Europeu, na reunião que teve em 26 e 27 de junho. O Tratado Orçamental consente uma nova leitura mais flexível. Desde logo, a partir do conceito de déficit estrutural, que deve ser devidamente trabalhado. Em segundo lugar, a necessidade de ajustar ao ciclo económico a trajetória de redução do déficit, o que está expressamente previsto no Tratado Orçamental. E, em terceiro lugar, o facto do Tratado Orçamental prever que um certo tipo de despesas fundamentais para resolver problemas estruturais do país não sejam contabilizados nos limites impostos pelo próprio Tratado. Ora, nós temos um governo que já quis ser mais troiquista do que a Troika e mantemos agora um governo que quer ir mais além do Tratado Orçamental que o próprio Tratado Orçamental.
Ora, o que nós precisamos é de um governo que cumpra o tratado orçamental da forma mais inteligente, ajustada às necessidades da nossa economia e adequado às nossas necessidades de desenvolvimento. É neste contexto, aliás, que deve ser tratado o tema dos nossos compromissos internacionais. Portugal deve acompanhar com interesse as várias soluções técnicas que vêm sendo propostas a nível nacional e europeu para desafogar o conjunto dos Estados-membros do peso da dívida e dos seus custos de financiamento. É importante que se vá consolidando um consenso académico a nível internacional que permita, no quadro da União Europeia, encontrar as soluções mais ajustadas que permitam um novo equilíbrio entre o cumprimento das nossas obrigações, das nossas responsabilidades internas e do nosso esforço de desenvolvimento. Por fim, é necessário travar a negociação mais importante, que tem a ver com a correção das deficiências que esta crise tem evidenciado que o euro tem desde a sua formação. E esses problemas estão já parcialmente enquadrados no âmbito da chamada União Bancária, apesar de haver alguns mecanismos que, apesar de já anunciados, ainda não estão implementados, como o mecanismo europeu de garantias de depósitos, mas implica, sobretudo, que se compreenda que, tal como aconteceu com a criação do mercado interno, também a criação do euro e a sua manutenção implica um reforço dos seus mecanismos de convergência. E que, tal como foi proposto em todos os estudos técnicos anteriores à criação do euro, só com o reforço dos mecanismos de convergência, o euro pode ser uma moeda comum e não simplesmente uma moeda única. Naturalmente, não ignoramos a importância que tem vindo a ser defendida por várias instâncias de criação de mecanismos de ajustamento automático, como sejam as propostas que o ainda comissário Laszlo Andor tem feito para a mutualização dos subsídios de desemprego e a criação de um mecanismo de estabilização que permita aumentar o apoio da Europa a cada país em situações de agravamento súbito do seu desemprego. Mas a existência de mecanismos de resposta à crise não elimina a necessidade fundamental, que é a existência de mecanismos que previnam e evitem as crises. E isso significa que nós, para além de mecanismos de estabilizadores automáticos, temos que ter um mecanismo de correção das assimetrias acentuadas pela existência da moeda única. A moção que apresento é, por isso, uma moção que procura deixar claro o posicionamento político do PS, que procura deixar claros os 3 pilares sobre os quais é necessário construir a alternativa: uma agenda para a década, um programa de recuperação económico e uma nova atitude na Europa. Naturalmente, como está estabelecido no regulamento, este é só um documento de grandes opções, que deve ser desenvolvido ao longo de todo o percurso que teremos até às eleições legislativas, quer no documento a apresentar ao Congresso, quer no programa do Governo, que devemos apresentar antes das eleições legislativas. Bem sei que cada vez mais os políticos se distinguem não pela capacidade de prometerem, mas pela capacidade de fazerem. E é por isso que a confiança na liderança é absolutamente fundamental e é por isso que cada vez mais os cidadãos confiam mais em quem tem provas dadas e menos em quem tem promessas, mas não tem provas que lhe garantam com o futuro aquilo que se compromete a fazer no futuro. Mas também é importante que, para além das provas dadas, deixemos claro o que é que pretendemos ser e o que é que pretendemos fazer e que assumamos esses compromissos com transparência perante o PS e também perante o conjunto dos cidadãos.